Mais uma vez estamos aqui para o nosso 14º encontro de estudo do Livro dos Espíritos. Hoje nós vamos conseguir fazer inteiro o capítulo 3º. Uau, bastante. Bastante. Ele fala do retorno da vida corpórea à vida espiritual. Sim. Fala da alma após a morte. Ok. Separação da alma e do corpo. Ok. E perturbação espiritual. Bom, vai ser bem longo. Muito interessante. Não vai ser muito longo, vai ser bem interessante. Então vai ser interessante e longo. Vamos ver. Vamos lá. Vamos estudar. Não tenho medo da morte, mas sim medo de morrer. Qual seria a diferença? Você há de perguntar. É que a morte já é depois. Capítulo 3, Retorno da vida corpórea à vida espiritual. Morrer ainda é aqui. A alma após a morte. A vida no sol, no ar. Em que se transforma a alma no instante da morte? Volta a ser espírito, ou seja, retorna ao mundo dos espíritos que ela havia deixado temporariamente. A alma conserva sua individualidade após a morte? Sim, não a perde jamais. O que seria ela se não a conservasse? Como a alma constata sua individualidade se não tem mais o corpo material? Tem um fluido que lhe é próprio, que tira da atmosfera do seu planeta e que representa a aparência da sua última encarnação, seu perispírito. A alma não leva nada deste mundo? Nada mais que a lembrança e o desejo de ir para um mundo melhor. Essa lembrança é cheia de doçura ou de amargor, segundo o emprego que tenha dado à vida. Quanto mais pura para ela for, mais compreenderá a futilidade daquilo que deixou na terra. Espíritos rebeldes e renitentes dos prazeres materiais, aqueles que gostam demais dos prazeres materiais, que acreditam continuar desfrutando após a morte, eles não buscam um mundo melhor, porque eles não acreditam pertencer a esse mundo melhor. Então, eles vão em busca dos seus iguais. Todos nós, encarnados ou desencarnados, a gente sempre busca um ambiente a que nós pertencemos, né? Sim. Muitas vezes sem termos consciência sobre isso. Porque os iguais se procuram. É isso. Que pensar da opinião de que a alma após a morte retorna ao todo universal? O conjunto dos espíritos não constitui um todo? Quando está numa assembleia, fazes parte da mesma, e não obstante conservas a tua individualidade. Que prova podemos ter da individualidade da alma após a morte? Não tendes essa prova pelas comunicações que obtendes? Se não estiverdes cegos, vereis, e se não estiverdes surdos, ouvireis, pois frequentemente uma voz vos fala e vos revela a existência de um ser que está ao vosso redor. Os que pensam que a alma com a morte volta ao todo universal estarão errados se por isso entendem que ela perde a sua individualidade como uma gota d'água que caísse no oceano. Estarão certos, entretanto, se entendem pelo todo universal o conjunto dos seres incorpóreos de que cada alma ou espírito é um elemento. Citamos que a pergunta de Kardec se referia a outras crenças, tá bom? Com referência ao voltar ao todo universal, o panteísmo defende que a morte física, a consciência individual, deixa de existir e se reintegra à consciência cósmica. Também o hinduísmo acredita que a alma é, na verdade, idêntica ao absoluto ou todo. Isso. A morte é o momento em que a gota d'água, o eu, volta a se fundir com o oceano cósmico, a fonte. Exatamente. É importante que a gente conheça, mesmo que não profundamente, o que professam outras doutrinas. Porque, além do conhecimento geral ser uma aquisição, para a gente entender e respeitar os comportamentos da humanidade onde a gente está inserido, também a gente ganha subsídio para que a gente possa comparar
e que a gente possa defender as nossas próprias convicções. Nesse sentido, Kardec discorre a seguir motivos muito coerentes para que essas convicções nossas possam ter uma base bem sólida. Se as almas se confundissem no todo, não teriam senão as qualidades do conjunto, e nada as distinguiria entre si. Não teriam inteligência nem qualidades próprias. Entretanto, em todas as comunicações, elas revelam a consciência do eu e uma vontade distinta. A diversidade infinita que apresentam sob todos os aspectos é a consequência da sua individualização. Se não houvesse, após a morte, senão o que se chama o grande todo, absorvendo todas as individualidades, esse todo seria homogêneo e, então, as comunicações recebidas do mundo invisível seriam todas idênticas. Desde que encontramos seres bons e maus, sábios e ignorantes, felizes e desgraçados, e desde que os há de todos os caracteres, alegres e tristes, levianos e sérios, etc., é evidente que se trata de seres distintos. A individualização ainda se evidencia quando esses seres provam a sua identidade através de sinais incontestáveis, de detalhes pessoais relativos à vida terrena e que podem ser constatados. Ela não pode ser posta em dúvida quando eles se manifestam por meio de aparições. A individualidade da alma foi teoricamente ensinada como um artigo de fé, mas o Espiritismo a torna patente e, de certa maneira, material. A doutrina espírita, ela nos traz milhares de publicações com histórias trazidas por espíritos desencarnados. São os livros psicografados. É importante entender o sentido de literatura, tá bom? Quando o escritor vai escrever um livro, ele dá detalhes, ele detalha quadros de uma época em que a história se deu, tá? Então, fatos importantes que aconteceram, mas tudo segundo o seu ponto de vista. Assim também é a espiritualidade. Sim. Nem todos os fatos eles podem ser historicamente comprovados. Porém, eles não deixam de ter sua importância, porque eles demonstram as consequências dos atos e, na questão moral, isso atinge a todos nós, que por afinidade com aquela história, nós nos transportamos para os cenários dela. Nem tudo pode ser comprovado, e isso leva a uma análise criteriosa do que é realidade e do que é ficção. Claro. Alguns médios trazem comunicações dos desencarnados, e o mais famoso deles, acho que vocês já ouviram falar de um tal de Chico Xavier. Ah, tá. Ele produziu milhares de cartas psicografadas que serviram como provas de sobrevivência da alma após a morte. As mensagens traziam dados altamente específicos, assinaturas idênticas às de quando vivos, e segredos familiares que Chico ou qualquer outra pessoa, além dos familiares envolvidos, jamais poderiam conhecer. Exatamente. Também tem os casos de materialização de espíritos. Esses também foram decisivos para o entendimento da vida após a matéria. Os fenômenos de materialização representam um dos capítulos mais impressionantes da história do Espiritismo. Trata-se de um fenômeno de efeitos físicos, em que espíritos utilizam uma substância semissólida e fluídica que é liberada pelo médium e depois do fenômeno devolvida para ele, tá? Isso se chama ectoplasma. Serve para moldar corpos físicos temporários, visíveis e tangíveis por qualquer pessoa que esteja naquele ambiente. Isso hoje já não é mais necessário, mas foi bem utilizado. Tá. Na época de Kardec, as pesquisas de William Crookes, cientista, tá, com Kate King, lá da Inglaterra, esse é o caso científico de materialização mais famoso do mundo, ocorrido no século XIX, entre 1871 e 1874, com a jovem médium inglesa Florence Cook. Durante 3 anos de testes, Crookes testemunhou a materialização completa do espírito Kate King. O cientista usou os métodos mais rigorosos da época
e tirou 44 fotografias do espírito ao lado da médium inconsciente. Aqui no Brasil a gente teve o caso do Peixotinho. Nome de peixe. Francisco Peixoto Lins. Ele era conhecido como Peixotinho e ele foi um dos maiores médiuns de efeito físico do Brasil. Ele e Chico Xavier trabalharam juntos em diversas ocasiões nas décadas de 1940 e 1950. Depois o Chico Xavier partiu para a psicografia. E o Peixotinho continuou em sessões, com o Peixotinho, o espírito de Sheila, era uma médica alemã. E ela aparecia, e a irmã Josefa também apareciam, dois espíritos que se materializavam completamente. Elas caminhavam entre os presentes, elas conversavam com voz direta e audível, elas prestavam tratamentos médicos e faziam cirurgias espirituais. Depois a gente vai colocar 2 fotos dos 2 momentos, do Crux e do Peixotinho, para vocês visualizarem melhor. Isso. Essas 2 fotos que a gente colocou uma ao lado da outra são as materializações que foram observadas pelo Crux e que foram feitas pelo Peixotinho através da sua mediunidade de efeitos físicos. Em que sentido se deve entender a vida eterna? É a vida do espírito que é eterna. A do corpo é transitória, passageira. Quando o corpo morre, a alma retorna à vida eterna. Não seria mais exato chamar a vida eterna a dos espíritos puros, que, tendo atingido o grau de perfeição, não têm mais provas a sofrer? Essa é a felicidade eterna, mas tudo isto é uma questão de palavras. Chamais as coisas como quiserdes, desde que vos entendais. E como nos entenderemos se não entendermos que? A partir da nossa criação, passamos a ser eternos, porque a vida do espírito, ela nunca acaba. Estamos aqui de passagem. Somos espíritos usando um corpo material. Que estamos aqui construindo a continuação da nossa história. Que voltaremos mais cedo ou mais tarde para a nossa casa de origem, a espiritualidade. É isso. Não tenho medo da morte. Separação da alma e do mas corpo. sem medo de morrer. A separação da alma e do corpo é dolorosa? Não. O corpo frequentemente sofre mais durante a vida que no momento da morte. Neste, a alma nada sente. Os sofrimentos que às vezes se provam no momento da morte são um prazer para o espírito, que vê chegar o fim do seu exílio. Na morte natural, que se verifica pelo esgotamento da vitalidade orgânica em consequência da idade, o homem deixa a vida sem perceber. É uma lâmpada que se apaga por falta de energia. Como se opera a separação da alma e do corpo? Os liames que a retinham, sendo rompidos, ela se desprende. A separação se verifica instantaneamente numa transição brusca? Há uma linha divisória bem marcada entre a vida e a morte? Não. A alma se desprende gradualmente e não escapa como um pássaro cativo, subitamente libertado. Os 2 estados se tocam e se confundem, de maneira que o espírito se desprende pouco a pouco dos seus liames. Estes se soltam e não se rompem. Já vimos isso na aula passada. Quando o princípio vital vai se acabando pela desorganização do corpo, que vai conduzir ao desencarne, a sua união com o perispírito vai se desfazendo célula a célula e o espírito volta a ser livre. E o Kardec vai dar uma explicação mais profunda a seguir. Isso mesmo. Durante a vida, o espírito está ligado ao corpo pelo seu envoltório material ou perispírito. A morte é apenas a destruição do corpo e não deste envoltório que se separa do corpo quando cessa a vida orgânica. A observação prova que no instante da morte, o desprendimento do espírito não se completa subitamente. Ele se opera gradualmente, com lentidão variável, segundo os indivíduos. Para uns é bastante rápido e pode dizer-se que o momento
momento da morte é também o da libertação, que se verifica logo após. Noutros, porém, sobretudo naqueles cuja vida foi toda material e sensual, o desprendimento é muito mais demorado e dura, às vezes, alguns dias, semanas e até mesmo meses, o que não implica a existência no corpo de nenhuma vitalidade, nem a possibilidade de retorno à vida, mas a simples persistência de uma afinidade entre o corpo e o espírito, a afinidade que está sempre na razão da preponderância que durante a vida o espírito deu à matéria. É lógico admitir que quanto mais o espírito estiver identificado com a matéria, mais sofrerá para separar-se dela. Por outro lado, a atividade intelectual e moral, a elevação dos pensamentos, operam um começo de desprendimento, mesmo durante a vida corpórea, e quando a morte chega, é quase instantânea. Este é o resultado dos estudos efetuados sobre todos os indivíduos observados no momento da morte. Essas observações provam ainda que a afinidade que persiste em alguns indivíduos entre a alma e o corpo é às vezes muito penosa, porque o espírito pode experimentar o horror da decomposição. Este caso é excepcional e peculiar a certos gêneros de morte, verificando-se em alguns suicídios. Em caso de mortes repentinas, violentas ou acidentes, onde a pessoa estava cheia de saúde, o corpo é destruído com uma carga imensa de fluido vital ainda intacta. Exatamente. Então, nesses casos e nos de suicídios, espíritos inferiores, eles tentam vampirizar o corpo em decomposição para terem as sensações de vida física que esse princípio vital fornece. A gente vai falar especificamente sobre o suicídio no livro 4, quando a gente for falar das esperanças e consolações, ok? A separação definitiva entre a alma e o corpo pode verificar-se antes da cessação completa da vida orgânica? Na agonia, às vezes, a alma já deixou o corpo, que nada mais tem do que a vida orgânica. O homem não tem mais consciência de si mesmo, e não obstante, ainda lhe resta um sopro de vida. O corpo é uma máquina que o coração põe em movimento. Ele se mantém enquanto o coração lhe fizer circular o sangue pelas veias e, para isso, não necessita da alma. Na aula anterior, na questão 136A, os espíritos dizem que a vida orgânica pode animar um corpo sem alma, mas a alma não pode habitar um corpo sem vida orgânica. Isso mesmo. Explique. Me explica isso. Vamos entender isso. O fluido vital, ele pode continuar existindo no corpo físico por algum tempo, mesmo após a partida do espírito. Nós já falamos sobre isso, sobre a morte encefálica, né? Pois é. A morte física e a emancipação total do espírito, elas podem não zerar a carga de energia vital que estava retida ali nas células orgânicas. Então, a relação entre o fluido vital e o desencarne funciona da seguinte forma: o espírito já não anima o corpo, mas ainda existe o fluido vital residual. Efeito mecânico isso, tá? Então, a decomposição desse fluido vital, ela é gradual. E esse fluido vai se esgotando e se dissipando à medida que o corpo entra em decomposição, ele vai acabando. Mas ali já não tem mais um espírito. Tá. No momento da morte, a alma tem às vezes uma aspiração ou êxtase que lhe faz entrever o mundo para o qual regressa? A alma sente muitas vezes que se quebram os liames que a prendem ao corpo e então emprega todos os seus esforços para os romper de uma vez. Já parcialmente separada da matéria, vê o futuro desenrolar-se ante ela e goza por antecipação do estado de espírito. Deve ser como estar num lugar que não lhe cabe mais e você começa a se esforçar para sair dali de qualquer jeito, né? Deve ser isso mesmo. Faz tanto tempo que eu tive essa experiência que eu não me lembro mais, não. O exemplo da larva que primeiro se arrasta pela terra, depois se fecha na crisálida, numa morte aparente, para renascer numa existência brilhante, pode dar-nos uma ideia da vida terrena, seguida do túmulo e por fim de uma nova existência? Uma pálida ideia. A imagem é boa,
mas é necessário não torná-la ao pé da letra, como sempre fazeis. Eita, tá meio brusco o espírito do instrutor, né, não? Tá meio brusco ele. É que os espíritos estão respondendo para nos instruir e não para passar a mão na nossa cabeça, entendeu? A imagem que Kardec propôs, ela é uma imagem poética, mas nós somos diferentes uns dos outros. Para os espíritos muito apegados às coisas materiais, as coisas não funcionam com imagens tão poéticas. Hein? Nós não vemos todos os dias pessoas se apegando à vida física como se não houvesse amanhã? Pois é. Tá nervoso. Que sensação experimenta a alma no momento em que se reconhece no mundo dos espíritos? Depende. Se fizeste o mal com o desejo de fazê-lo, estarás no primeiro momento envergonhado de o haver feito. Para o justo é muito diferente. Ele se sente aliviado de um grande peso, porque não receia nenhum olhar perquiridor. Tem algumas questões que nos esclarecem, mas ao mesmo tempo nos trazem dúvidas, né? Se todos os espíritos que fizeram mal se sentem envergonhados quando desencarnam, como explicar os espíritos que se dedicam a fazer o mal na espiritualidade? Nós já não vimos anteriormente, lá no capítulo 1, sobre os espíritos imperfeitos? Vimos. São os impuros, os levianos, os pseudo-sábios, os neutros, os batedores e os perturbadores? Sim, vimos. Então veja bem, todas as situações de comportamento dos espíritos desencarnados, nós podemos entender observando a sociedade onde a gente vive, tá? A morte, ela não muda o espírito. Ele continua tendo as mesmas tendências que tinha quando estava encarnado. Mas a gente pode dizer que, no geral, a maioria busca a mudança, se comprometendo em novas experiências reencarnatórias. Com certeza. Esses se arrependem e se envergonham de não haverem saído da situação de inferioridade onde se encontravam antes de reencarnar. Exatamente. Mas, assim como há pessoas que se comprazem no mal, que promovem aqui na vida física humana, esses também continuarão patrocinando as trevas e a escuridão na espiritualidade. Uau. Até que o tempo, a dor, o sofrimento vá despertando as suas consciências para que eles se decidam a mudar o seu comportamento. E isso não acontece de uma hora para outra, não. Porque o vício no mal, ele é bem difícil de ser superado. O espírito encontra imediatamente aqueles que conheceu na Terra e que morreram antes dele? Sim, segundo a afeição que tenham mantido reciprocamente. Quase sempre eles o veem receber na sua volta ao mundo dos espíritos e o ajudam a se libertar das faixas da matéria. Vê também a muitos que havia perdido de vista durante a passagem pela Terra. Vê os que estão na erraticidade, bem como os que se encontram encarnados, que vai visitar. Essa é a situação normal. Porque os afetos sentem prazer em receber os que amam. E também porque a presença de espíritos nos quais nós confiamos torna mais tranquilo o desligamento da matéria. E Deus assim permite que os espíritos de diferentes faixas evolutivas se unam para a recepção do recém-chegado. É isso, vou vir te buscar, tá bom? Se Deus assim o permitir. Na morte violenta ou acidental, quando os órgãos ainda não se debilitaram pela idade ou pelas doenças, a separação da alma e a cessação da vida se verificam simultaneamente? Geralmente é assim, mas em todos os casos, o instante que os separa é muito curto. Em caso de morte violenta e acidental, a separação da alma e o fim da vida corpórea ocorrem quase sempre ao mesmo tempo, ou com um intervalo muito curto. Isso acontece porque o corpo ele não teve tempo de se enfraquecer por velhice ou por doença prolongada. Então a separação ocorre de forma simultânea,
ou em um instante muito rápido, Uhum. tá? Nesse momento, o fluido vital acaba depressa, porque o corpo se estragou fisicamente. O espírito ele costuma ficar confuso, porque ele não estava esperando a morte naquele momento, ele não se preparou para aquilo, É claro. né? E muitas vezes ele entra em um sono leve, ou então numa perturbação passageira, ao se ver longe da matéria. Mas já quem tem mais avanço moral e espiritual sofre menos, compreende e compreende tudo depressa. Sim, existe uma história de que Herculano Pires, quando desencarnou, É verdade. foi lá no centro onde a esposa e a filha estavam para avisar: olha, desencarnei. Após a decapitação, por exemplo, o homem conserva por alguns instantes a consciência de si mesmo? Frequentemente ele a conserva por alguns minutos, até que a vida orgânica se extingua de uma vez. Mas muitas vezes a preocupação da morte lhe faz perder a consciência antes do instante do suplício. Pergunta esquisita, né? Muito. Mas você sabe por quê? Porque na França, a pena de morte pela guilhotina, cortar assim a decapitação, existiu até 1977. Caramba! E seu uso só foi abolido em 1981. Então, na época de Kardec era normal, né, o pessoal? Não se trata aqui senão da consciência que o supliciado pode ter de si mesmo como homem, por meio do corpo, e não como espírito. Se não perdeu essa consciência antes do suplício, ele pode conservá-la por alguns instantes, mas de duração muito curta, e a perde necessariamente com a vida orgânica do cérebro. Isso não quer dizer que o perispírito esteja inteiramente desligado do corpo, mas pelo contrário, pois, em todos os casos de morte violenta, quando esta não resulta da extinção gradual das forças vitais, os liames que unem o corpo ao perispírito são mais tenazes e o desprendimento completo é mais lento. Não tenho medo da morte, Perturbação mas sim espírita. medo de morrer. Deixando o corpo, a alma tem imediata consciência de si mesma? Consciência imediata não é o termo. Ela fica perturbada por algum tempo. Todos os espíritos experimentam no mesmo grau e pelo mesmo tempo a perturbação que se segue à separação da alma e do corpo? Não, pois isso depende da sua elevação. Aquele que já está depurado se reconhece quase imediatamente, porque se desprendeu da matéria durante a vida corpórea, enquanto o homem carnal, cuja consciência não é pura, conserva por muito tempo mais a impressão da matéria. O conhecimento do espiritismo exerce alguma influência sobre a duração maior ou menor da perturbação? Uma grande influência, pois o espírito compreende antecipadamente a sua situação, mas a prática do bem e a pureza de consciência são o que exerce maior influência. É interessante esse esclarecimento. Saber o que me espera é muito bom, mas saber em que condição estarei quando isso acontecer é o mais importante. E isso vai depender exclusivamente do tipo de vida que vivi aqui, nesta encarnação. No momento da morte, tudo a princípio é confuso. A alma necessita de algum tempo para se reconhecer. Sente-se como atordoada, no mesmo estado de um homem que saísse de um sono profundo e procurasse compreender a sua situação. A lucidez das ideias e a memória do passado lhe voltam à medida que se extingue a influência da matéria de que se desprendeu, e que se dissipa essa espécie de nevoeiro que lhe turva os pensamentos. A duração da perturbação após morte é muito variável. Pode ser de algumas horas, como de muitos meses e mesmo de muitos anos. Aquele em que é menos longa são os que se identificaram durante a vida com seu estado futuro, porque então compreendem imediatamente a sua posição. Essa perturbação apresenta circunstâncias particulares segundo o caráter dos indivíduos e, sobretudo, de acordo com o gênero de morte. Nas mortes violentas por suicídio, suplício, acidente, apoplexia, ferimentos, etc., o espírito é surpreendido, espanta-se, não acredita que esteja morto e sustenta teimosamente que não morreu.
Não obstante, vê o seu corpo, sabe que é dele, mas não compreende que esteja separado. Procura as pessoas de sua afeição, dirige-se a elas e não entende porque não o ouvem. Esta ilusão mantém-se até o completo desprendimento do espírito, e somente então ele reconhece o seu estado e compreende que não faz mais parte do mundo dos vivos. Lembrei de um filme que é muito bom para entender a realidade do espírito que desencarna e não tem conhecimento disso. Um filme chamado Sexto Sentido. É com Bruce Willis, é muito bom. Tem outro também, Qual? que eu lembrei. Chama-se Os Outros. É com a Nicole Kidman. Esses filmes são ótimos. Esse fenômeno é facilmente explicável. Surpreendido pela morte imprevista, o espírito fica aturdido com a mudança brusca que nele se opera. Para ele, a morte é ainda sinônimo de destruição, de aniquilamento. Ora, como continua a pensar, como ainda vê e escuta, não se considera morto. E o que aumenta a sua ilusão é o fato de se ver num corpo semelhante ao que deixou na Terra, cuja natureza etérea ainda não teve tempo de verificar. Ele o julga sólido e compacto como o primeiro, e quando se chama a sua atenção para esse ponto, admira-se de não poder apalpá-lo. Assemelha-se este fenômeno ao dos sonâmbulos inexperientes que não creem estar dormindo. Para eles, o sono é sinônimo de suspensão das faculdades. Ora, como pensam livremente e podem ver, não acham que estejam dormindo. Alguns espíritos apresentam esta particularidade, embora a morte não os tenha acolhido inopinadamente. Mas ela é sempre mais generalizada entre os que, apesar de doentes, não pensavam em morrer. Vê-se, então, o espetáculo singular de um espírito que assiste aos próprios funerais, como os de um estranho, deles falando como de uma coisa que não lhe dissesse respeito, até o momento de compreender a verdade. Só para esclarecer, com simplicidade, o sonambulismo é a manifestação do espírito, enquanto seu corpo está dormindo. O que ele pensa, o que ele fala, não está passando pelo seu cérebro. O seu cérebro está ali em suspensão de atividade lúcida, porque ele está parado, está descansando. Então, quando ele acorda, ele não se lembra do que aconteceu, porque essas informações não foram registradas no cérebro. Passou direto. E aí, quando ele acorda, o espírito está precisando do cérebro para lembrar das coisas. Então, ele não se lembra, não passou pelo cérebro. Era o espírito se manifestando. Tá. O sonambulismo é isso, tá? A perturbação que se segue à morte nada tem de penosa para o homem de bem. É calma e em tudo semelhante à que acompanha um despertar tranquilo. Para aquele cuja consciência não está pura, é cheia de ansiedades e angústias. Nos casos de morte coletiva, observou-se que todos os que pereceram ao mesmo tempo nem sempre se revêem imediatamente. Na perturbação que se segue à morte, cada um vai para o seu lado, ou só se preocupa com aqueles que lhe interessam. Os incrédulos vão rir dessas coisas e tratá-las como ilusões, mas não importam o que digam, não escaparão da lei geral. Na hora certa morrerão como os outros, então o que lhes acontecerá? Eles dizem nada, mas viverão apesar de si mesmos e serão forçados um dia a abrir os seus olhos. Allan Kardec, A Gênese. Com essa explicação de Kardec, né? Vamos terminando nosso encontro. 14º. 14º encontro. Semana que vem vamos começar o capítulo 4 do livro 2. Vamos falar sobre pluralidade das existências. Vamos falar sobre reencarnação. É isso aí. Eita, coisa boa! Sobre justiça da reencarnação, sobre encarnação nos diferentes mundos, sobre várias coisas, tá bom? Várias coisas. Vamos começar o capítulo 4. Sim. Fiquem com Deus. Jesus esteja nos seus corações, nos seus lares. Sempre. Esperamos por vocês. Na próxima terça estaremos aqui. Até mais. Até mais. Tchau, tchau.
Aí nesse instante então sentirei, quem sabe, um choque, um piripaque, um baque, um calafrio ou um toque. Coisas naturais da vida, como comer, caminhar, morrer de morte matada, morrer de morte morrida. Quem sabe eu sinta saudade, hein? Como em qualquer despedida.